para você passar no teste do IELTS, nem depende tanto do seu nível de inglês. Muito mais importante é você saber usar o seu inglês na hora da prova. O que você tem que saber para passar no teste do IELTS, mesmo se você estiver começando o inglês básico. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Blime English. Eu sou o Simon e o que eu te ajudo aqui na Blime English é a você conseguir passar no teste do IELTS, ainda que você esteja ali no nível básico de inglês. E por que eu falo isso? Isso porque, na verdade, para você passar no teste do IELTS, nem depende tanto do seu nível de inglês. Muito mais importante é você saber usar o seu inglês na hora da prova. Nessa aula de hoje aqui, o que nós vamos falar é exatamente isso: como você pode passar no teste do IELTS, o que você tem que saber para passar no teste do IELTS, mesmo se você estiver saindo do inglês básico, mesmo se você estiver começando o inglês básico. Então vamos lá? Vou começar colocando aqui para você o nosso título da aula, tá? Que é Como passar no teste do IELTS saindo do inglês básico. É isso aí que a gente vai fazer, ó. Vou até colocar aqui assim. Isso. O que a gente vai fazer nessa aula aqui? Nessa aula eu vou te falar algumas coisas importantes que você precisa saber, tá? Que coisas, né? Isso aqui é um mineiro falando. Que coisas são essas que você precisa saber? Presta atenção aqui, que eu já vou te dar um sumário do que você vai ver nessa aula aqui, ó. A primeira coisa que você tem que saber é o que é. Deixa eu colocar aqui. Opa! Aí. O que é o IELTS? Por que você precisa do IELTS? Como fazer o IELTS? O que observar ao para passar no IELTS? E por onde começar. Então, é isso que nós vamos ver aqui na aula de hoje, tá? Deixa eu até colocar aqui assim que eu vou tratando tópico por tópico com você, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que é IELTS, né? IELTS é uma sigla, tá? Sigla em inglês, só para você saber, a gente chama de acronym. O que é um acronym? Acronym é uma sigla, tá? E IELTS é uma sigla que significa International English Language Testing System, tá? É um sistema internacional de testar a língua inglesa. É isso que significa o teste do IELTS, tá? Mas aí vamos lá. O que significa? Isso aqui você já sabe o que significa a sigla. Agora, o que é o teste do IELTS? O teste do IELTS é um teste de proficiência. O que é um teste de proficiência? É um teste que você faz para demonstrar que você tem determinado nível de habilidade com alguma coisa. Como ele é um teste de proficiência em inglês, é um teste que você faz para demonstrar que você tem um certo nível de habilidade com a língua inglesa, tá? Então vou colocar aqui, ó, o teste do IELTS é um teste de proficiência em língua inglesa, tá? É para isso que ele serve, para você demonstrar que você tem a capacidade de fazer algumas coisas, dependendo do seu nível, em inglês, tá? É simplesmente para isso que ele serve. E aí, você pode estar perguntando assim, tá bom, mas para que serve o IELTS então? Eu já sei que ele é um teste de proficiência, que é para demonstrar que eu tenho determinado nível de inglês, mas quando e para que eu vou usar ele? O teste do IELTS, ele é utilizado para você ou estudar em alguma instituição ou imigrar para algum país, tá? Eu vou escrever isso ali para você daqui a pouco, mas só para você entender. O teste do IELTS ele é aceito em diversas instituições do mundo e ele também é utilizado ele é adotado, na verdade, por diversos países do mundo, nos programas de imigração. Eu, por exemplo, moro aqui no Canadá, e aqui no Canadá é muito comum para as pessoas que estão fora do país e querem vir estudar aqui em alguma instituição, que a gente chama college, é como se fosse uma faculdade. Essas instituições, elas aceitam o teste do IELTS como forma de comprovar o seu nível de inglês, que você tem o mínimo necessário para conseguir acompanhar as aulas, tá? Aqui no Canadá também, o IELTS é um teste aceito para os programas de imigração. Significa que, quando você está pensando em imigrar aqui para o Canadá, se você está fora do Brasil, o único teste em inglês que você pode fazer é o teste do IELTS. E se você está aqui no Canadá, existem alguns outros, mas ele também é aceito, tá? Então, vou colocar aqui para você, ó. O IELTS serve para você
estudar em uma instituição de ensino em outro país, que a gente chama de college, também é aceito para mestrados e doutorados, tá? E ele também serve para imigração. Se você quer imigrar para algum outro país, migrar para outros países, você vai precisar do teste do IELTS para comprovar durante o seu processo de imigração, tá? Aqui no Canadá, ele também é aceito. Aí você fala assim: Simon, mas não tem um tal de TOEFL, não tem um tal de teste do Duolingo. Sim, existe, mas esses são outros testes. As pessoas às vezes acabam confundindo o teste do IELTS com esses outros testes. Vou colocar aqui, ó. O IELTS não é a mesma coisa que o TOEFL nem o Duolingo. Esses são outros testes que existem, tá? O teste do IELTS ele é muito mais específico. E para te falar a verdade, o teste do IELTS ele é muito mais específico porque ele é um teste aceito por muito mais lugares do mundo, tá? Muitos, eu diria que a maioria dos países falantes de língua inglesa aceitam o teste do IELTS, tá? Seja por caso de você vir estudar em algum país, algum desses países, seja para o caso de você imigrar para algum desses países, tá? Então o IELTS não tem nada a ver com o Duolingo e o IELTS não tem nada a ver com o TOEFL. Inclusive, eu nem conheço essas duas provas. Óbvio, já ouvi falar várias vezes, mas eu nunca dei instrução dessas provas, tá? A minha especialidade é o IELTS, beleza? E aí o que que acontece que você tem que saber aqui, ó, ainda falando disso, né, do que é o IELTS. O teste do IELTS, ele tem algumas modalidades, tá? Vou escrever aqui, ó. O IELTS tem duas modalidades. Quais são essas duas modalidades? Eu não acabei de falar para você que você pode vir ou para estudar ou para imigrar? Pois é, essas são as duas variantes que vão determinar qual modalidade do teste do IELTS você vai fazer. Vou colocar aqui. Ele tem uma modalidade que chama General Training e a outra que chama Academic. Qual que é a diferença entre as duas, tá? O IELTS General Training, ele é utilizado para imigração. Utilizado para imigração. E o IELTS Academic, ele é utilizado para estudos. Então, se você vai estudar, você quer fazer um mestrado aqui no Canadá, você quer fazer um college aqui no Canadá, muito provavelmente o teste que você vai ter que usar é o IELTS Academic. Ah, mas eu não quero estudar não, eu já vou direto por um programa de imigração. Você vai precisar de fazer o IELTS General Training. É assim que a gente fala, tá? General Training e Academic. E aí existe uma diferença entre os dois. Vou te dizer qual que é. A gente nem vai aprofundar nisso aqui, porque esse aqui eu vou falar em outras aulas com você. Mas, só para você não ficar perdido, sabendo aí, nossa, mas qual que é a diferença entre o IELTS General Training e o IELTS Academic? Eu vou falar aqui com você, porque existe uma diferença sutil entre eles. Para poder te explicar essa diferença, eu tenho que te explicar o que, que o IELTS avalia, tá? Vamos lá, me acompanha aqui. Vou colocar aqui, ó. O teste do IELTS avalia as 4 habilidades da língua. Quais são as 4 habilidades da língua? A sua capacidade de entender o que as pessoas estão falando, a sua capacidade de entender o que você está lendo, a sua capacidade de falar e a sua capacidade de escrever. Cada uma dessa, em inglês, tem um nome específico. A sua habilidade de entender o inglês falado chama-se listening, você está ouvindo. A sua habilidade de entender o que você está lendo chama-se reading, você está lendo. Sua habilidade de falar chama-se speaking e a sua habilidade de escrever chama-se writing. Então vamos lá. O IELTS, ele avalia as 4 habilidades da língua. Quais são? Listening, reading, writing. Opa, deixa eu colocar aqui. Vou colocar isso aqui lá para baixo. Writing e speaking, tá? 4 habilidades. No teste do IELTS, na versão General Training, eles avaliam as 4. Na versão Academic, também. A diferença é que, ó, a diferença entre, deixa eu colocar aqui assim, a diferença entre vou pôr GT, que é General Training, tá? E o Academic, vou pôr AC, que é o Academic, beleza? GT, General Training, AC, Academic. A diferença entre o General Training
E o academic é que no academic, eles vão avaliar de forma diferente aqui no academic, o writing e o reading são avaliados de forma diferente. Como assim, Simon, de forma diferente? A prova é basicamente a mesma, só que o conteúdo da prova ele é diferente. Como no IELTS Academic a pessoa está vindo estudar, acaba que ela vai lidar com assuntos mais acadêmicos. Então, os textos que você vai ler lá na prova do reading são textos mais voltados para a academia, textos acadêmicos, enquanto que quem vai fazer o general training são textos do dia a dia, textos genéricos. O writing também. A pessoa que vai para o ambiente de estudos, ela tem que ter um nível diferente de escrita. Então, a prova de escrita, ela vai pedir dessa pessoa outros parâmetros, parâmetros mais acadêmicos e não tão gerais, beleza? Então, essa é a diferença entre o IELTS Academic e o IELTS General Training, tá? Beleza. Vamos seguir aqui comigo, ó. O próximo tópico que tem aqui é esse aqui, ó. Por que você precisa do IELTS? Deixa eu colocar os outros aqui para baixo. Vamos lá, deixa eu ver se eu coloco uma cor nesse negócio aqui, ou então vou pelo menos colocar em... Ah, ele já estava de negrito, teu animal. Deixa eu voltar aqui, vou colocar todo o resto aqui, ó, sem ser negrito. Agora sim, por isso que eu tava vendo que eu tava aqui, cepa de letra. Cepa, já viu na cara que eu sou mineiro, né? Por que você precisa do IELTS? Vamos lá. Eu já te falei para que ele serve, que é para quem quer estudar fora ou para quem quer imigrar para outro país. Então, o IELTS ele é indispensável. Sem o IELTS você não vai conseguir fazer isso. Por isso que você tem que conseguir passar no teste do IELTS. Ele tem as notas lá deles, eu vou falar com vocês depois. Mas você tem que conseguir passar no teste do IELTS para que você ou seja aceito na instituição de ensino ou seja aprovado no seu processo de imigração. Então, vou colocar aqui, ó, sem o IELTS, não é possível ingressar na instituição de ensino que exige ele, nem todas as instituições de ensino exigem o IELTS. Como eu te disse, algumas delas pedem outros testes, mas a maioria pede o IELTS. Algumas têm até testes próprios, mas o IELTS quase sempre vai ser aceito. Então, sem ele, você não vai conseguir entrar nas instituições que exigem o IELTS, nem imigrar pelos programas que exigem ele. Alguns programas de imigração não pedem o IELTS, mas a grande maioria, pelo menos aqui do Canadá, eles pedem sim o IELTS para você comprovar que você tem o mínimo necessário para poder viver no país. Então, para isso que você precisa do teste. E aqui eu já vou entrando em um outro ponto com você, que é o seguinte: qual o melhor momento para se fazer o IELTS? Tem gente que fala assim, Simon, beleza, eu sei que eu vou estudar lá no Canadá, eu sei que eu vou imigrar e ir para o Canadá. Já posso ir lá marcar meu teste do IELTS? Poder, você até pode, mas será que isso é a melhor escolha? Por que eu te falo isso? O teste do IELTS é um teste em que você tem que demonstrar o seu nível de inglês fazendo determinadas atividades que o examinador te pede. Por isso, não basta você chegar lá assim no susto e fazer o seu teste do IELTS, você precisa se preparar, tá? E aí, como que você vai saber se você está pronto ou não para poder atingir a nota que você quer no teste do IELTS? Para poder te falar isso, eu preciso te falar das notas no IELTS, tá? Aqui, ó, qual o momento para poder fazer o IELTS? Antes disso, eu tenho que te explicar as notas. Antes de te explicar o momento, antes de explicar o momento, você precisa saber das notas do teste. O que são as notas do teste? É o seguinte, o teste do IELTS, ele avalia suas 4 habilidades, já te falei isso, né? Em cada uma delas, você vai ter uma nota de 0, a nota vai de 0 a 9, tá? Essa é a nota que você vai pegar no teste do IELTS em cada habilidade. Então, vamos dizer que você está lá no teste do listening, que é a sua capacidade de entender o que está sendo falado.
e aí a sua capacidade não é tão boa assim, você vai lá e tira um 4. Essa foi a sua nota no teste do listening. E aí depois você foi lá e tirou um 6 na sua habilidade de leitura. Vamos dizer que você é um pouco melhor lendo. Essa foi a sua nota no reading. E aí você tirou mais 5 no writing e 5 no speaking. Cada nota dessa é uma nota daquela habilidade. Só que a gente tem uma média geral. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Listening, reading, writing e speaking, tá? Vamos supor que aqui no listening, vamos colocar uma média, tá? Você tirou 6, no reading 6, no writing 6, no speaking 6. Isso aqui, eles somam, né? Aqui, obviamente, somando as 4, vai dar 24 e eles dividem pela média, 6. Então, nesse caso aqui, a sua nota média foi 6. Mas, de acordo com a nota que você tira em cada uma, essa média vai aumentar ou diminuir. Beleza? E aí, o que que a gente tem que saber? Eu tô te falando isso aqui das notas para você saber o momento exato de fazer o teste. Simon, como que eu sei o momento exato de passar, de fazer o teste do IELTS para passar? Quando você estiver fazendo a sua preparação, você vai ter que fazer simulados. Ah, não é que você vai ter que fazer. Eu te aconselho altamente a fazer simulados. Para quê? Para que você consiga ter um registro da sua evolução. Se você não faz simulados, você não sabe onde você está. E se você não sabe onde você está, você não sabe se você está perto de onde você quer chegar, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a sua preparação, vou te falar daqui a pouco como que a gente vai fazer, mas você vai começar a sua preparação e você vai fazer, é importante fazer, deixa eu colocar isso aqui para cima, simulados. Qual que é a palavra? Não é frequentemente, não. Regularmente. Você faz lá uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para você manter um registro. Para manter um registro de onde está e da sua progressão. Para quê? Vamos supor que você queira fazer um college, você queira estudar aqui no Canadá. A maioria das instituições pedem uma nota 6,5. Então, o que que você já sabe? Que você tem que ter uma média 6,5. E aí, para que que você vai fazer o simulado? Vamos supor que você fez o simulado hoje e você está querendo vir no final do ano ou no ano que vem. Você fez o simulado hoje, sua nota geral foi 5. Adianta você ir lá e fazer o seu teste? Muito provavelmente não. Por quê? O seu teste, ele vai ser avaliado por examinadores que são treinados para identificar o seu nível em cada habilidade. Então, se você não está conseguindo aquela nota nos simulados, muito provavelmente você não vai conseguir aumentar muito a sua nota na hora do teste real. Pode ser que você aumente? Pode, mas isso é a exceção. E pode ser que você vá melhor em uma ou em outra? Sim, isso é até provável, mas com consistência talvez não seja, tá? Então, o que eu vou te dizer? A hora certa de você fazer o teste do IELTS para passar. Ó, quando você atingir uma média de, vamos colocar aqui, 7 em 10, é a hora de marcar seu teste. O que que significa isso, Simon? Média de 7 em 10. A cada 10 simulados que você fizer, se em 7 deles você tá tirando a nota que você precisa, beleza. Vai lá e marca seu teste, que já dá para você encarar o teste real na situação real de prova, tá? Agora, você tá tirando abaixo de 70% nos simulados, e quando eu digo abaixo de 70%, não é na nota do teste, tá? É, a cada 10 simulados, menos de 7 eu consigo a nota, não marca seu teste ainda. Você tem que continuar preparando mais, tá? E aí, um ponto que eu quero falar com você aqui é o seguinte: quando eu digo passar no IELTS, o que que eu estou querendo dizer com isso? Esse aqui eu vou até colocar em negrito, esse ponto. E eu vou até colocar ele aqui na página de baixo. O que que eu quero dizer com passar no IELTS? O teste do IELTS, por ser um teste de proficiência, na verdade, ele está simplesmente atestando como você está com o idioma. Ele está simplesmente verificando como você está com o idioma, não é?
Então, se ele está simplesmente verificando o seu nível de uso e de competência com o inglês, não existe ser aprovado ou reprovado. Beleza? Tecnicamente, isso não existe, porque ele simplesmente vai falar: ó, fulano aqui tem um nível 6, fulano aqui tem um nível 8, fulano aqui tem um nível 5. Isso não significa ser aprovado ou reprovado, tá? Isso aí você já coloca na sua cabeça. Tá tudo bem. Ele só tá te falando o nível que você tem, tá? Segundo os parâmetros do teste. Agora, para fins didáticos, para que a gente possa trabalhar com preparação específica para IELTS, quando eu falo ser aprovado no IELTS ou passar no IELTS, significa conseguir a nota que você quer. Beleza? Então deixa eu colocar isso aqui para você, para ficar bem claro. O teste do IELTS não aprova ou reprova ninguém. Vou até colocar esse ninguém aqui em letras garrafais. Ninguém. Não tem isso de aprovar ou reprovar no teste do IELTS, tá? Mas, para fins didáticos, ser aprovado significa conseguir a nota desejada. Beleza? Aí você fala, consegui a nota que eu queria no teste do IELTS. Pô, fui aprovado. Passei. Passei da nota que eu queria. Entendeu? Então, quando eu falar com você, eu te faço passar no teste do IELTS, mesmo que você esteja no nível básico, é isso que eu tô querendo dizer. Eu vou te ajudar a conseguir a nota que você quer para chegar ao seu objetivo, seja ele para estudar fora ou seja ele para você poder imigrar de país. Beleza? Muito bem. Um outro ponto, a nota desejada, né? Um outro ponto que eu tenho que colocar aqui para você é esse aqui, ó. Esse aqui é realmente um ponto que talvez a gente tome um tempo aqui e talvez a gente nem consiga finalizar a aula só com esse ponto aqui. Talvez eu vá dividir a aula, vamos ver se ela vai ficar muito grande ou não. Que é esse ponto aqui, ó, como fazer o teste do IELTS, tá? A primeira coisa que você pode me perguntar assim, como fazer? Eu só vou lá e marco e faço, né? Na verdade, não é bem assim. Não é só você ir lá marcar e fazer, porque eu acabei de te falar que você precisa de preparação. Durante o seu teste, o examinador quer ver se você consegue atingir determinados níveis de inglês. E como que ele mede isso? Olhando a sua capacidade de usar o seu inglês, de usar o seu nível de inglês para responder a perguntas durante o teste, tá? Durante o teste inteiro, seu examinador vai lá te fazer perguntas. Como que funciona isso? Lá no teste do listening, você vai ouvir um áudio e vai ter que ficar respondendo perguntas. Lá no teste do reading, você vai ler um texto e vai ter que responder perguntas. No teste do writing, você vai ter uma questão e você vai ter que escrever sobre ela. E no teste do speaking, você vai ter que falar com o seu examinador sobre as questões que ele está abordando. Beleza? Então não basta você ir lá e marcar e fazer. Isso aí vai ser praticamente jogar dinheiro fora. Hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui, o quê? 2022, maio de 2022. Hoje o teste do IELTS tá mais ou menos R$ 1.200, tá? Então só pra você ter uma noção, não é um dinheiro que você fazer, vou marcar aqui agora, vou lá e vou fazer. Não, né? Então, o que que você vai fazer aqui? Você tem que conhecer primeiro o que que você vai ter que fazer durante o teste. Porque se você não fizer isso, muito provavelmente você vai chegar lá perdido, tá? E aí eu vou ver aqui, se não der tempo de finalizar essa aula aqui com tudo, eu vou dividir e na próxima aula a gente continua, tá? Eu não quero deixar essa aqui muito grande não, porque senão ela vai ficando cansativa. Então aqui, ó, como fazer o IELTS? Primeira coisa, primeira coisa, entender cada parte da prova, tá? E aí eu vou passar aqui com você, é aqui que eu acho que a gente talvez demore um pouco mais, tá? Vamos lá. A primeira parte quando eu digo entender cada parte da prova, você tem que saber não só como funciona e o que que você tem que fazer, tá? Então vamos lá. Você já sabe que tem quatro partes na prova, né? Quatro partes. Quatro partes na prova, né? Listening, reading, eita, reading, eita, read, writing e speaking. Beleza? Essas são as 4 habilidades testadas na prova. Vamos começar aqui, ó, pelo listening. Vou te falar aqui como que é essa parte da prova e o que que você vai ter que fazer nela, tá? Então aqui, ó, no listening. No teste do listening, você vai ouvir um áudio
de aproximadamente 25 minutos, tá? 25 a 30 minutos, depende do áudio que eles estão utilizando lá, beleza? E aí, durante o áudio, ou seja, eles vão dar o play e não para mais. Durante o áudio, você vai ter que responder determinadas questões, tá? Mas como que isso acontece? Vou colocar, você vai ouvir um áudio de 25 minutos e não é durante a tocada não, né? Durante a reprodução, responder a perguntas sobre o conteúdo, tá? É isso que você vai ter que fazer na prova do listening. Mas como que ela funciona, Simon? O que que tem nessa prova, pelo amor que eu te peço? Essa prova é o seguinte, ela tem 4 partes, tá? Eu tô falando só da prova do listening. E dentro dela tem 4 partes, beleza? Você vai passar ali por 4 partes dentro da prova do listening, beleza? Na parte 1, geralmente vai ser as perguntas mais simples do teste, tá? As perguntas mais simples. E elas vão escalando a dificuldade. Uma coisa que você tem que ter em mente é que durante o teste todo, durante a reprodução do áudio, eles não dão pausa, tá? Então você vai ter que desenvolver algumas skills. O que é skills? Algumas habilidades ali, tá? Que você vai ter que fazer durante o teste do listening? Você vai ter que ouvir o áudio, ler a questão, pensar na resposta e escrever a sua resposta. Não é isso? Tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que ouvir o áudio, ler a questão que está lá na prova, pensar na resposta e ao mesmo tempo escrever. Por isso que eu sempre digo, não importa o seu nível de inglês, o importante é você saber fazer a prova. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Você está lá ouvindo o áudio e aí eles pegam e falam a palavra paralelo, que é parallel em inglês. E aí é essa palavra que você tem que escrever lá na hora, tá? Vamos supor que uma frase. They were seeing. Ó, já ia até escrever, né? They were seeing parallel lines. Essa aí vai ser a frase que vai estar lá, né? Eles estavam vendo linhas paralelas. Mas aí você sabe que aqui, ó, você tem que escrever a palavra paralelo, em inglês, parallel. E aí você fica na dúvida se a palavra parallel é com 2 L's ou não. Vou escrever ela aqui para você, ó. A palavra é essa aqui, ó, parallel, tá? Ela é com 2 L's. Ela é com 2 L's. Mas se você fica em dúvida, muito provavelmente você já perdeu essa questão e as 2 próximas. Por quê? Porque o áudio não para de tocar. Enquanto eles estão falando, você tem que raciocinar e escrever. Entende? Por isso que eu te digo que mais importante do que o seu nível de inglês, às vezes você entendeu a palavra parallel. Você vai ficar, nossa, será que essa palavra aqui é com 2 L's ou com 1? Pronto. Provavelmente você já perdeu mais uma, ou mais 2, ou até mais 3, porque eles não param de tocar o áudio. Então, você tem que conseguir organizar todas essas atividades de forma que você consiga executar elas ao mesmo tempo. Entende? E isso aqui dá um trabalho. E isso aqui exige treino. Treino. E quando eu falo treino, eu quero dizer técnica. Você tem que aplicar determinadas técnicas durante o teste para você não ficar perdido. Se você não aplica técnica na hora de responder esse tipo de questão, você vai ficar perdido. 2, você vai ficar nervoso porque você perdeu a questão e já está perdendo as próximas. E 3, você não vai conseguir a nota que você quer, que é o mais importante de tudo. E se você não consegue a nota que você quer, você não vai ser aprovado no ar, você não vai passar, porque você não conseguiu a nota que você quer. Então, tenha na sua cabeça que vou melhorar o meu nível de inglês. Beleza. Mas você também tem que melhorar a sua capacidade de usar determinadas técnicas durante a prova, para que você consiga atingir exatamente aquilo que o seu examinador está te pedindo. E como eu disse, cada parte do teste vai ficando mais difícil, tá? Geralmente, entre uma e outra parte, eles te dão um tempo para você poder repensar
Ou, ó, pensar, eles te dão um tempo para você poder ou rever o que você fez ou já olhar as próximas questões. Você tem esse tempo, mas conforme vai passando para a segunda parte, terceira e quarta, esse tempo vai diminuindo. Na quarta parte é quando você tem o menor tempo para poder analisar essas respostas. Beleza? Vamos falar aqui agora do reading. O que acontece? O teste do reading, ele também se escala em partes. Só que o teste do reading ele tem 3 partes, tá? Então, durante o teste do reading, você vai passar por 3 partes. Vou colocar aqui. No teste do reading, você vai ler textos e responder a questões sobre eles, tá? É isso que você vai fazer no teste do reading. E também, esse teste e o reading também é dividido em partes. 3, tá? Você vai passar por 3 partes durante o teste do reading e cada uma é mais difícil que a outra, tá? No início lá vão ser os textos mais simples, você vai conseguir acompanhar tranquilo, só que na segunda já vai ser mais difícil e na terceira vai ser mais difícil ainda. Aqui no teste do reading é um pouco diferente. Por quê? Não tem isso de tocar um áudio e ficar lá. Não, você está lendo textos, então não existe isso de você ficar com aquela pressão de o áudio está tocando e você não conseguir acompanhar. Mas, em contrapartida, você só tem 60 minutos para concluir a tarefa, tá? Vou colocar aqui, ó. O teste do reading dura 60 minutos, tá? Então você tem que conseguir você tem que conseguir estruturar ali a sua ação, controlar a sua ação para que você consiga executar tudo que eles estão pedindo em 60 minutos. E acredite, tem gente que fala assim: "Ah, reading é o mais fácil". Não é bem assim. Por quê? Você não vai só ler, você tem que ler e responder a uma série de questões em 60 minutos. Então, fique presente para esse fato de que tudo no teste do IELTS está sendo cronometrado, tá? É isso que vai acontecer no teste do reading. Vamos para o próximo aqui. O próximo é o writing, tá? O teste do writing, aí a coisa já começa a complicar, né? E por que que complica? Presta atenção. E isso aqui é crucial para você conseguir passar no teste do IELTS. Ainda que você esteja no básico ou ainda que você esteja no avançado. Isso aqui é crucial para você poder entender, tá? O teste do IELTS está testando 4 habilidades do idioma, né? O listening, reading, writing e speaking. Só que existe uma diferença entre as habilidades. O listening e o reading, eles são o que a gente chama de habilidades passivas. O que significa isso? Significa que você apenas está recebendo conteúdo. No listening você está lá ouvindo e no reading você está lendo, você está recebendo conteúdo. No writing e no speaking é diferente. O writing e o speaking são habilidades produtivas, ativas. Por quê? Você tem que colocar para fora o conteúdo. Então você tem que entregar a informação para o seu examinador. E é esse ponto que faz muita gente não conseguir a nota que quer no teste do IELTS. Não é à toa que o writing e o speaking são as duas, qual que é a palavra? Percentualmente, são as duas skills mais difíceis para o pessoal se preparando. Por quê? Você tem que colocar para fora. E aí, qual que é a grande sacada aqui? Já vou te dar um spoiler das próximas aulas que eu vou fazer para te ensinar isso. Se você não tem Se você não recebe conteúdo, você vai colocar o quê para fora? Se você não recebe informação, você vai colocar o quê para fora? Entende? Nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais isso aí para você conseguir passar no seu teste com mais facilidade, tá? Mas por enquanto, o que você precisa entender é isso, que agora eu estou tratando de habilidades produtivas. Você vai ter que escrever, tá? No teste do writing, você tem 60 minutos. De novo, 60 minutos para você poder escrever. Eu vou escrever o quê, Simon? O que eu quiser? Não, claro que não. Vou colocar aqui para você. Ó. No teste do writing, exige que você em 60 minutos, escreva 2 textos, tá? E quais são esses 2 textos? Eu posso escrever sobre o que eu quiser? Não, claro que não.
O primeiro texto vai ser mais simples e o segundo texto vai ser mais complicado. Esses textos, eles dependem, lembra que eu te falei lá atrás que o academic é diferente do general training? Quem vai fazer para estudar é diferente de quem vai fazer para imigrar? Pois é. Então vamos lá, presta atenção aqui comigo. Ó. Se você for fazer o academic, que é para estudar, o primeiro texto que você vai fazer é o que a gente chama de report, que é um relatório. Se você for fazer General Training, que é para imigração, o primeiro texto que você vai fazer é uma carta. Então, ó, vou colocar aqui para você não esquecer. Ó, você vai fazer o Academic, IELTS Academic. Aqui, o primeiro texto é um report, relatório, tá? Se você for fazer o IELTS General Training, o primeiro texto é uma carta, tá? Tenha isso já em mente. Se você, e nos dois, tanto para o acadêmico quanto para o general, o segundo texto, deixa eu colocar aqui assim, ó. O segundo texto é uma dissertação, que a gente chama de essay, beleza? Então, ó, tenha em mente isso. Você vai ter que escrever 2 textos na sua prova do writing. Não importa a modalidade, você vai ter sempre 2. A diferença é que, se você for fazer o IELTS Academic, o seu primeiro texto vai ser um report. E se você for fazer o IELTS General Training, o seu primeiro texto vai ser uma carta, tá? Só para você saber, para você ficar acostumado com o vocabulário que eles usam, sumiu a palavra aqui. Com o vocabulário que eles usam, a gente chama esses textos de tasks, tá? Aí você vai ter lá task 1 e a task 2, beleza? Tarefa 1 e a tarefa 2. Texto 1 e texto 2, beleza? Simon, o que eu vou escrever nesse texto aqui, pelo amor de Deus? Isso a gente vai ver mais na frente nas outras aulas. Por enquanto, você só tem que saber o que você vai ter que fazer lá, tá? Senão a gente vai aprofundar muito aqui agora em algo que ainda não tem necessidade de você entender, porque você nem entendeu como que funciona o teste ainda, o teste todo, tá? Isso a gente vai ver mais lá na frente nas próximas aulas. Por enquanto, você só tem que saber que o teste do writing você vai ter 1 hora para escrever 2 textos de acordo com isso aqui que eu falei, beleza? Bom, e aí você tem que ficar ciente para uma outra coisa. Não, vou deixar para falar isso no final. Vou até anotar aqui no canto aqui para eu não esquecer. Deixa eu ver aqui. Não vou esquecer não. Ó, depois do writing vem aqui o quê? O speaking. Pois é, eu não sei qual é o pior para galera, se é o speaking ou se é o writing. As duas são muito tensas mesmo, tá? Deixa eu beber uma água aqui. O que acontece? O teste do speaking, ele também é um teste complicado e complexo, porque a gente está tratando de uma habilidade produtiva. Você vai ter que produzir conteúdo para o seu examinador, beleza? Até aqui você já sabe comigo, tranquilo. E aí, como que funciona o teste do speaking? Ele é o menor de todos, o mais rápido de todos. Lá no listening dura 25 minutos a 30 minutos, no reading e no writing, 1 hora cada, tá? Aqui no speaking, o teste dura de 11 a 14 minutos. Essa é a boa notícia, né? Então, ou não, não é boa notícia. Nossa, eu vou ter que ficar falando inglês 14 minutos? Meu Deus do céu. Pois é, então eu vou colocar aqui para você. O teste do speaking dura de 11 a 14 minutos. Não passa disso não, tá? Vai ser só isso. E aí o que acontece? Durante esse teste, você também vai ter algumas etapas, algumas partes, que são 3, tá? Você vai passar pela parte 1, pela parte 2 e pela parte 3. Então, vou colocar aqui, ó. Durante esse tempo, você vai ter que responder a questões diferentes em 3 etapas. O que significa essas etapas? Presta atenção, vou colocar ali para você, mas deixa eu te explicar aqui. Essas etapas querem dizer diferentes níveis. Por quê? Cada vez que você passa por uma etapa diferente, o nível aumenta. Então você vai começar na primeira, vai subir o nível para a segunda e depois subir o nível para a terceira. Então, quando eu disse ali etapas, tenha em mente
que são diferentes níveis, tá? E aí, Simon, o que eu vou ter que fazer em cada parte? De novo, isso a gente vai ver lá nas aulas do speaking, lá na frente, tá? Aqui você precisa entender que no teste do speaking, você vai passar por 3 etapas que duram ao todo de 11 a 14 minutos, tá? E aí, durante esse teste, o seu examinador vai fazer perguntas. Como assim, Simon? O examinador? Sim, você vai sentar na frente do examinador. Deixa eu até colocar isso aqui. Você terá. Olha, eu esquecendo o português aí. O teste do speaking é uma entrevista com o examinador. Mas entenda, entrevista não é uma entrevista de emprego, não, tá? É uma entrevista porque ele vai te fazer as perguntas pessoalmente. Vou colocar aqui. Te fazer as perguntas pessoalmente. Beleza? É por isso que eu falei que é uma entrevista com o examinador, tá? Então, você já tem que mentalmente estar preparado para sentar lá na frente de uma outra pessoa e falar em inglês por 11 a 14 minutos. Beleza? Bom, antes da gente fechar, o que eu queria dizer para você é o seguinte. Lembra que eu falei que eu tinha uma coisa para falar? Pois é, vem aqui agora. Ponto de atenção. Aqui, ó. E você vai entender por que eu estou te falando isso aqui lá na frente, na próxima aula, que não vai dar para falar tudo hoje, não. O que é o ponto de atenção? Quando você marca o seu teste, você escolhe a hora que você vai fazer, tá? Você entra lá no site da instituição que você vai fazer, pode ser a IDP, pode ser o British Council, vou até escrever isso aqui, ó. Você pode marcar o teste, não o texto, né? Você pode marcar o teste em diferentes instituições. Vou colocar aqui, IDP, British Council, tarará, tarará, tarará. Beleza? E aí, o que acontece? Quando você marca, você escolhe o seu horário. E escolher o seu horário de prova. Só que o teste do speaking você consegue fazer em um horário diferente das outras. As outras 3 habilidades é na mesma hora, uma atrás da outra, numa sentada só. Então, o que você tem que estar presente aqui? Você tem que estar presente para o fato de que, quando você for fazer o teste do IELTS, você tem que já estar pronto para fazer o speaking em algum horário e depois, ou antes dele, né, você pode marcar o speaking. Tenha em mente o seguinte, são 2 blocos, o speaking e as outras habilidades. Você pode fazer o speaking antes das outras ou depois das outras. Mas o que você tem que ter em mente é que as outras 3 vão ser feitas em uma sentada só, tá? Você vai fazer, e é na ordem que eu vou te falar: listening, reading e writing, tá? Vou escrever isso aqui para você. No dia do teste, você vai fazer o listening, o reading e o writing em uma sentada só. O que é isso, em uma sentada só? Em uma oportunidade só. Tá? Em uma oportunidade só. Então, você vai ficar lá sentado com a bunda na cadeira lá, fazer o listening, depois fazer o reading e depois fazer o writing, tá? Esteja fisicamente e mentalmente preparado para isso. Muita gente não sabe e acaba, durante o teste, se abalando por causa disso, e aí você não consegue passar no teste porque você não conseguiu atingir a nota que você queria, simplesmente porque você estava fisicamente cansado às vezes. Entende? E isso é, para não dizer que é uma pena, né? Isso é triste. Por quê? Às vezes você tem o conhecimento, mas você não tem stamina. O que é stamina em inglês? Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Embaixo aqui, né? Tem que ter stamina. O que é stamina? Stamina, em português até existe essa palavra, que é estamina, mas significa sua resistência, tá? Então você tem que ter resistência para ficar ali sentado e fazer o teste. Ah, sabe, não posso nem sair para o banheiro? Claro que pode, mas o tempo não vai parar. Eles não vão descontar o tempo que você sai para ir no banheiro. Entendeu? Se você quer ir, vá por sua conta e risco. Beleza? Muito bem.
Agora, na próxima aula, nós vamos ver o seguinte, eu vou até colocar aqui o spoiler da aula aqui para você. O que nós vamos ver? Na próxima aula, nós vamos ver aqui os erros mais comuns que eu vejo na preparação, o que observar ao trabalhar cada... Deixa eu subir aqui, né? O que observar ao trabalhar cada habilidade e... Opa! Por onde começar, tá? E aí aqui eu vou tratar com você desses 3 aqui na próxima aula. Vamos fazer uma revisão do que você viu aqui? Muito bem, olha só. Será que eu vou liberar o PDF disso aqui depois para você? Se você quiser o PDF, digita aqui para mim para eu saber que você está afim do PDF. Ó, o que a gente viu aqui? A gente viu o que é o teste do IELTS. Eu expliquei para você o que significa a sigla ali, International English Language Testing System. Depois eu fui lá e falei que é um teste de proficiência em língua inglesa, que é para você conseguir provar que você tem determinado nível com aquele idioma, tá? Falei que ele serve para você usar para imigração, quando você quiser imigrar para um outro país, por exemplo, aqui no Canadá, e falei também que ele serve para você estudar em uma instituição de ensino no exterior. Pode ser aqui no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, vários países aceitam, tá? Te falei que ele não é a mesma coisa que o TOEFL e o Duolingo, para você não confundir, são testes diferentes, tá? Falei com você que ele tem as modalidades General Training e Academic, cada uma tem um propósito, coloquei aqui embaixo para você. Aí eu vim aqui e te expliquei por que você precisa fazer o IELTS, porque sem ele você não vai conseguir atingir esses objetivos de imigrar ou de estudar fora nas instituições que pedem o IELTS, por isso que ele é importante. Te falei qual o melhor momento para se fazer o IELTS, te expliquei quando que você vai fazer o seu teste, que é após você atingir uma constância, cadê? Aqui, ó, após você atingir uma constância na sua nota nos simulados que você faz, tá? Depois disso, eu passei aqui com você sobre o ato de passar no IELTS. Eu falei que, na verdade, não existe ser aprovado ou reprovado no teste. Ele vai te dar uma nota que reflete o seu nível de inglês. Mas que, para fins acadêmicos, para a gente falar de uma forma mais tranquila e informal aqui, quando eu falo, vai ser aprovado no IELTS, ou eu te ajudo a passar no teste do IELTS, significa que eu te ajudo a conseguir a nota que você quer, tá? E aí depois eu vim e te expliquei aqui como que você faz o teste do IELTS, tá? Você tem que entender cada parte da prova, e aí eu vim e te expliquei como é o listening, como é o reading, como é o writing e, finalmente, como é o teste do speaking, tá? E ainda te falei do ponto de atenção que você tem que ter na sua preparação. Quando você for fazer os seus simulados, tente, ao máximo, reproduzir o ambiente de prova. Como assim, Simon? Reproduzir o ambiente de prova? O dia que você for fazer simulado, faça como se fosse um teste. Talvez você não tenha uma pessoa para fazer o speaking com você, mas isso eu vou abordar ainda como que você vai fazer nas outras aulas. Mas quando você for praticar o simulado do listening, reading e writing, faça de uma vez só, em uma sentada. Tire um tempo aí no seu final de semana ou no seu dia. Tem um cabelo do meu bigode no nariz. Tire um tempo da sua rotina para você sentar e fazer uma atrás da outra, como se fosse o teste mesmo. Isso vai trabalhar a sua stamina, a sua resistência, tá? E na próxima aula a gente vai ver aquilo ali. Se você gostou dessa aula aqui, eu não sei onde você está assistindo ela, se você está assistindo ela no YouTube, ou se você está assistindo ela no Facebook, ou se você está assistindo ela no Instagram. Se você estiver assistindo ela em qualquer um desses, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira, deixa um comentário aqui para mim embaixo, contando o que foi que você achou dessa aula, o que você mais gostou e qual foi a sacada que você teve aqui que você ainda não estava presente para ela. E a outra coisa é, vai lá me acompanhar na outra rede. Se você está assistindo no YouTube, vai lá no Instagram, me segue lá. Se você está assistindo no Instagram, vai lá no YouTube, se inscreve lá no meu canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, and I see you in the next videos. Cheers!